Então, preserve a paz. Ok, pode passar? Vamos ao nosso estudo bíblico, gente. Quero falar sobre o jubileu. Vocês estão celebrando os 50 anos e os 50 anos é tratado como a questão do jubileu. Próximo slide. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela vai nos apresentar a questão do sabá, que é o descanso bíblico. O seu Antônio está aqui? Não? Seu Antônio, saudoso diácono, né, me acompanhava, eu estou citando o nome dele, gosto muito dele e toda a sua família, mas ele sempre pegava no pé com essa questão, pastor, mas nós temos que guardar o sábado, está na Bíblia. E eu explicava para ele. Então, a questão do sabá, a Bíblia vai nos apresentar 3 descansos que são mostrados. Próximo. Pode colocar todos aí. Isso, aí, beleza. O 7º dia, o dia do Senhor. O 7º ano, que é o ano sabático. E o 50º ano, que é o ano do jubileu. Pode passar. Estamos falando sobre o 7º dia. Nós temos... sempre a hora que eu falar que passar, pode pôr todo Não, volta aí. Temos, então, o 7º dia, né, lá em Êxodo 20, vai falar, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, o primeiro descanso apresentado é este, e o estudo não é em cima disso, mas estou apenas usando como introdução. E é bom que se saiba que o sabá não é o sábado, esse dia da semana, mas traz o significado do descanso bíblico. E isso é algo que nós precisamos estar atentos, porque há muitos daqueles que não conseguem descansar, e descanso é algo bíblico, e precisamos estar, então, atentos a isso. O segundo que é falado, pode passar, é do ano sabático. Israel deveria guardar o ano sabático. Deus havia estabelecido que 6 anos seriam usados para o plantio, mas o 7º ano seria de descanso para a terra. Mais um clique aí. E aí temos o texto, então, lá de Êxodo 23, 10. Hoje, se nós pensarmos nisso, seria algo difícil, né? A lavoura, eles já mexem tanto na terra que consegue fazer 2 colheitas durante o ano. A terra é forçada ao máximo, mas o princípio bíblico é que a terra também precisaria descansar para dar o seu fruto. E o terceiro, então, vem a questão do ano do jubileu. O significado secular de jubileu, a comemoração dos 50 anos de um fato importante ou marcante. Exemplo, o jubileu de um acordo, de um casamento, de uma organização, como é o caso aqui. Estão comemorando o jubileu, 50 anos da igreja. E as palavras derivadas na Bíblia, vem a questão de jubilar, que é alegrar-se muito, ou rejubilar, regozijar, sempre dando essa ideia de alegria. Então, nesse ano do jubileu, era para ser um ano de libertação e restauração. Nesse ano a terra não era cultivada, as terras vendidas ou confiscadas eram devolvidas aos seus donos anteriores e todos os escravos deveriam ser libertos. Havia escravidão naquela época? Sim, havia. Muito por conta da questão financeira, quando a pessoa entrava em dificuldade financeira e não tinha mais com
recursos para pagar, ela então dava os seus familiares e dava a si mesmo como escravo para saldar aquela dívida. E interessante que todos esses detalhes estão prescritos aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia. E mesmo dessa forma, ao chegar esse ano do jubileu, todos que estavam na condição de escravidão eram libertos. E aqueles que deram suas terras, suas possessões para pagar alguma dívida, teriam as suas terras de volta. Com isso, mantinha-se a igualdade social no meio do povo de Israel. Próximo. Falando então sobre a questão do ano do jubileu, Isaías vai proclamar um novo jubileu. Lá em Isaías, capítulo 61, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Consegue ler ali as letrinhas? Não? Nem eu. E Jesus, então, ele interpreta esse texto de Isaías 61 como tendo realizado na sua vinda. Naquele episódio lá em Lucas 4, quando Jesus entra na sinagoga, a sinagoga era o lugar de ensino, e então ele pega o livro do profeta Isaías e lê essa passagem, e depois diz: isso se cumpriu hoje. Ou seja, se cumpriu nele. Então, aquele texto lá se refere a Jesus. Ele é o ungido do Senhor que veio pregar liberdade a todos os cativos. E, embora se cumprisse e se cumpriu na pessoa, estamos nesse aqui, ok? Vocês lembram que eu ficava tomando choque nos microfones? Vocês acreditam que eu demorei uns 2 anos para perder o trauma de tomar choque em microfone? Todo microfone que eu ia pegar, eu não sei o que acontecia, que eles davam um choque aqui nesses microfones. Sempre que eu ia pegar um microfone de cabo, eu assustava. Então, mesmo esse texto, queridos, de Isaías 61, e eu quero só esclarecer isso, se referindo a Jesus, ele pode muito bem e deve ser aplicado a nós, Igreja do Senhor, também. Porque Jesus veio, cumpriu a sua missão, e depois ele transfere a sua missão à igreja para ir a todos os lugares, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a igreja continua proclamando libertação. Então, a unção que estava sobre o Senhor, ela está sobre a Ok, esse aí é melhor. Teste, som. Então, queridos, a missão está sobre nós, e o Espírito do Senhor está em nós. O Espírito do Senhor, prometido pelo próprio Senhor Jesus, já foi enviado, e Ele nos deu poder para sermos suas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Então, o ano do jubileu, que é apresentado nas Escrituras, e ao que tudo indica, não foi devidamente observado pelo povo de Israel, mesmo nos tempos antigos, porque o judeu não queria devolver seus bens. O ano do jubileu, no seu sentido social, não foi devidamente cumprido em nenhuma época.
mas no seu sentido real, apontando para Cristo, sim, ele foi cumprido. E é nesse sentido que eu quero caminhar no nosso estudo, na nossa manhã de hoje. Pode colocar? Então, nós temos que pegar a questão da tipologia. E a tipologia, para aqueles que não estão familiarizados com o termo, é o estudo que pega todas as figuras do Antigo Testamento e apontam para o significado delas no Novo Testamento, sendo que a maioria delas apontam para Cristo. Então, por exemplo, José é um tipo de Cristo. Cristo é o antitipo. Isso é diferente de alegoria. A alegoria é aquilo que alguns pregadores fazem, desviando o sentido original do texto para um sentido contrário. Mas a tipologia pega todas as figuras do Antigo Testamento. Qual o significado do tabernáculo, de todos aqueles sacrifícios de animais e de ofertas de manjares, etc. Tudo aquilo tem um significado e tudo aquilo vai apontar para a nossa adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A própria Páscoa que passamos há pouco tempo aponta para Cristo. Então, aquele cordeiro sacrificado lá no Antigo Testamento era o tipo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E por isso é que o ano do jubileu vai apontar para isso. O ano do jubileu refere-se à redenção que há em Cristo e aos benefícios advindos de sua missão terrena. As Escrituras aludem, em primeiro lugar, à escravidão espiritual, da qual somos libertos, a fim de que cheguemos a desfrutar dos privilégios próprios de filhos de Deus. Então, algo que talvez passa desapercebido a nós, havia a prescrição divina para a observação de um jubileu, e isso aponta para o centro da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ok. Próximo, por favor. E eu quero então voltar ao nosso texto que vamos pegar como base. Deixa nessa daí, por favor. Você abra a sua Bíblia. Eu quero pegar algumas implicações para nós. Levíticos, capítulo 25, o verso 8 e o verso 10. Levíticos 25, verso 8: contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e cada um à sua família. Amém. Quero destacar algumas questões aqui. A primeira delas, é o próximo slide aí. A primeira delas que eu quero destacar, pode passar o slide, por favor? Quando diz, contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos. Queridos, o tempo passa rápido. Poxa vida, como passa rápido. Parece que foi ontem, quando
Eu voltei para Rio Verde no ano de 1994. Quando eu cheguei aqui, recém-convertido, Deus me converteu lá em Guarulhos, e eu chego aqui, aquele jovenzinho perdido, né? E Deus me encaminhou à segunda igreja. Lembro de todos os detalhes quando cheguei aqui e encontrei algumas pessoas, uns rapazinhos meio doido, igual o Fabinho, Alex, a Rosana, Leandro, né? E depois foi chegando outros. Tinha os bravos também, né? Igual o João Carlos, Sérgio, eram os bravos. Sabe, o tempo passa muito rápido, muito rápido. Nós não sabemos, queridos, quanto tempo nós temos. E em todas essas questões do sabá, do descanso divino, traz essa perspectiva de que nós precisamos aprender a contar os nossos dias e organizar melhor a nossa vida. Tem muita gente desorganizada e eu, como pastor, eu vejo gente, famílias que sofrem porque são desorganizadas. Na área financeira, misericórdia. Quanta gente bagunçada, que gasta além do que ganha, que entra em dificuldades por não saber administrar, por não saber viver dentro da sua condição. Gente que não cuida da saúde, gente que... Enfim. O princípio do sabá é que nós observemos, olha, 6 dias você trabalha, 1 você descansa. E isso vai desdobrando em tantas outras coisas. De tempo em tempo você precisa de férias. Você precisa dar atenção e você precisa ter o tempo para o Senhor, o dia do Senhor. Você precisa encontrar em meio a essa vida agitada que você tem vivido o seu sentido, o seu propósito, o seu chamado, a sua missão. Porque deve ser muito ruim viver conforme o vento vai tocando. Vai para cá, corre para cá, vai para lá, corre para lá. Pastor, eu ouvi um negócio lá em Franca, eu tenho que contar aqui. Eu já tinha ouvido muitas coisas, né? Mas recebi um pessoal de uma outra igreja e conversa vai, conversa vem. E eles falaram, não, porque lá na igreja de onde a gente veio, mudou tudo as coisas lá. E o pastor disse que é porque a nuvem mudou. Eu falei, como assim a nuvem mudou? Aí a ideia, né, daquela questão da alegoria lá, quando o povo sai do Egito para ir para Canaã, né, e a nuvem vai. Então, quando a nuvem parava, eles paravam e faziam o acampamento. Quando a nuvem começava a se mover, eles se punham em marcha de novo. Então, eles seguiam conforme aí eles trouxeram para o ministério isso. Não, a nuvem mudou de lugar, agora nós temos que mudar a estratégia da nossa igreja. Fiquei assim, chocado com aquela situação, né? Sabe, queridos, mas parece que às vezes acontece isso na nossa história também. Aprenda a olhar o seu tempo, aprenda a olhar o tempo de Deus na sua vida, aprenda a encontrar-se no plano, no propósito divino para você. Você não é uma obra do acaso, Deus não está fazendo apostas, Deus te criou, te formou com um propósito definido e te colocou aqui nesta igreja com um propósito definido. Deus tem os seus planos para cada um de nós, então não desperdice o seu tempo, querido. Faça
algo importante. O reverendo Juliano diz que aqui ficou um pouco das minhas lágrimas, dos meus cabelos, né? Realmente, eu tinha bem mais cabelo na época, viu? O meu tupetezinho ficou por aqui. Agora, queridos, são essas coisas que dão sentido a nós. Né? O que você já fez de relevante na sua vida? Se eu pedisse para você assim, olha, lista para mim os 3 fatos mais relevantes que você realizou até hoje na sua história. Eu casei. Constituí uma família. Ótimo. Isso é uma coisa boa, importante. Eu consegui estabelecer minha profissão. Ótimo, beleza. Coisa boa, importante também. E na obra do Senhor? Quais os dons e talentos que Deus te concedeu e de que forma você já utilizou isso até hoje? Você, por exemplo, tem intercedido pela igreja, que é um dos ministérios que passa muito desapercebido, que é o da oração, da intercessão. Próximo slide. Segunda questão, diz assim, santificareis o ano 50º. Santificar é separar para Deus. A igreja pertence somente a Deus, sua vida pertence somente a Jesus. Então, dedique sua vida. Sabe, queridos, o texto vai mostrar essa questão de santificar algo ao Senhor. Traz 2 aspectos, traz o aspecto de aquilo ser algo separado para Deus, não obstante o fato de que tudo pertence a Ele, então o que poderíamos dar a Ele, sendo que tudo pertence a Ele? O salmista vai responder, o que poderei dar ao Senhor? Filho meu, dá-me o teu coração. O coração aponta para o centro da nossa vida, de onde brota os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas emoções, os nossos planos e sonhos. O coração, na Bíblia, vai apontar para esse centro do ser humano. Então, a resposta seria dedicar a própria vida. Então, temos esse aspecto, mas temos o aspecto prático também, que é de uma vida santa. Ou seja, se minha vida pertence ao Senhor, então que ela seja uma vida agradável ao Senhor. Que seja uma vida livre do pecado. E essa é a luta de todos nós, queridos. Todos nós, sem exceção, lutamos dia após dia para fugirmos do pecado e para agradarmos ao Senhor. E permaneça firme nessa luta, queridos. Não dê trégua, não dê oportunidades ao pecado, não brinque com o pecado, leve a sério o seu compromisso com o Senhor. No espelho da minha casa, do banheiro, até esses dias, porque agora a gente mudou de casa e eu perdi esse bilhetinho, mas eu tinha feito um bilhetinho pequeno e pregado no espelho do banheiro, que é onde eu olhava todos os dias com mais frequência, né? Você vai lá para escovar os dentes, etc. 3 tópicos. Primeiro,
é ser fiel ao Senhor. Segundo, desfrutar do Senhor. Terceiro, servir ao Senhor. Primeiro e mais importante na sua vida, seja fiel a Deus. Não adianta você fazer isso, fazer aquilo outro, e por detrás você viver em pecado. Seja fiel a Deus. Propósito número 1 na vida de todos nós. Segundo, desfrute do Senhor. Antes de querer fazer alguma coisa, aprenda a ser feliz com Deus. Aprenda a desfrutar da presença do Senhor, da vida que Ele tem nos concedido e de todos os momentos que vivemos. Desfrute do Senhor. E aí sim, em terceiro lugar, sirva ao Senhor. Procure fazer algo. Procure ajudar na igreja. Procure ajudar o próximo. Invista nas missões. A segunda igreja tem um histórico de missões muito bonito e eu louvo a Deus por isso. Próximo slide, por favor. Diz o texto, e apregoar liberdade na terra a todos os seus moradores, libertação do pecado, da cegueira, do mundo, do diabo. E aí observe os textos. João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Um pouco mais à frente, no capítulo 14, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, Jesus se apresenta como sendo essa liberdade, essa libertação encarnada. Ele se apresenta dessa forma. E aí ele traz sobre a igreja, ide, fazei discípulos, é aquilo que eu mencionei a respeito do significado do jubileu, na perspectiva da profecia de Isaías e da própria palavra de Jesus, lá em Lucas 4, como sendo essa libertação que haveria de vir, que haveria de acontecer através de Jesus Cristo. E aí entra toda a história, por exemplo, desta igreja. Ao celebrarem os 50 anos, são 50 anos que essa igreja tem proclamado libertação aos cativos do pecado, do diabo, da cegueira espiritual. Quantas e quantas pessoas já passaram por aqui? Aqui foi o lugar da conversão, o lugar que Deus abriu os olhos, tirou das trevas, trouxe para a luz. Alguém me perguntou esses dias quantas pessoas eu já tinha batizado. Falei, não sei. Não sei, não faço conta disso. A gente até manda os relatóriozinhos lá para o presbitério, né? Não faço. Deus uma vez puniu Davi porque ele se ensoberbeceu querendo fazer ali o censo, saber, né, quantos guerreiros ele tinha, tanto que tinha crescido o seu reino. Mas sabe, queridos, quando nós pensamos na profecia, quando pensamos em Cristo, nós pensamos em salvação. O sentido da nossa fé, o sentido de estar na igreja, não pode ser jamais o de, eu vou para lá para as coisas melhorar. Muitas pessoas vêm para a igreja por conta disso. Às vezes está... poxa vida, como a gente vê isso, né? Numa fração de segundo me passou aqui 3 histórias na cabeça que eu estou acompanhando agora. Casais à beira do divórcio, aí correm para a igreja. Me ajuda. E a gente vai. Começa.
Mas se você vê que não tem conversão, você vê que não quer Deus, você vê que quer só uma ajuda para poder resolver um problema momentâneo. A pessoa está doente, a pessoa está com alguma doença séria, corre para a igreja. Sabe, queridos, libertação, salvação. Quando pensamos em Cristo, não é um curandeiro. É o Salvador. E a missão da igreja é proclamar isso. Jesus Cristo, o Salvador. E ao celebrarem 50 anos, e essa é o foco do estudo da manhã, se lembrem, recordem e fortaleçam o sentido principal da igreja: salvar os perdidos. Anunciar a libertação, anunciar que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, anunciar que ele já venceu as trevas, anunciar que todo o que for até ele terá descanso, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é o pão da vida, e quem se alimentar dele jamais passará fome. Ele é o Senhor bondoso, misericordioso, que se entregou por nós. Tudo que fizermos, queridos, tudo que fizermos, não é suficiente, nem se compara ao que Ele fez por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Próximo. Então, queridos, diz no finalzinho: o ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O mundo está cheio de injustiça, desigualdade, violência, corrupção. Corrupção não tem muita não, né? A igreja anuncia a vida eterna no paraíso, onde não haverá mais dores nem desigualdades. O evangelismo, apontando para a libertação, para a regeneração, para a justificação. Citei aqui a Ordo Salutis quase toda, mas nesse sentido da nossa vida em Cristo. Veja, quando ele então encerra dizendo aqui que cada um voltará à sua possessão, imagina a cena, a situação. Você trabalhou, você conseguiu montar um patrimônio, um sacrifício, conseguiu sua casa própria, seu carro e algumas coisas a mais. E por alguma situação adversa, você precisou lançar mão de tudo isso. Teve que entregar tudo, vender, dar aquilo, ficou sem nada. E por fim, a situação ainda estava difícil, e agora você não tem mais dinheiro, não tem mais bens, e então você se sujeita a se tornar um escravo. Você, sua esposa, seus filhos, o seu marido, seus filhos, seus pais, todos se tornam escravos. Mas você sabe que está faltando só 20 anos para chegar o ano do jubileu. Daqui 20 anos eu vou ser liberto e vou ter todas as coisas de volta. Aí você começa a fazer igual o presidiário, né? Aí fazendo xizinho na parede, falta só um tanto, falta só um tanto. E quando aquilo acontece, eu
tenta imaginar a alegria da pessoa. Não sou mais escravo. Tenho de volta a minha casa, tenho de volta as minhas coisas. E a comparação que é feita, queridos, é de alguém na escravidão do pecado, debaixo do jugo das trevas, e que de um momento para outro tem esse encontro com o evangelho da salvação, que ouve que Deus enviou o seu único filho para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então aquela verdade é iluminada na sua mente e coração. E no maior de todos os milagres, agora ele consegue compreender isso. Porque o Espírito Santo de Deus o convenceu do pecado, do juízo, da justiça. E agora, no reino espiritual, ele é retirado. Deus, pelo seu poder, o retira das trevas e traz para a luz. Que coisa maravilhosa, queridos. Essa é a grande verdade. E a grande missão nossa. Onde entramos? Onde você, que é a segunda igreja presbiteriana de Rio Verde, se encontra nisso? Você é aquele que proclama. Você é aquele que lança a semente. Você é aquele que fala. Como ouvirão se não há quem fala? Hã? Como saberão se não há quem pregue? Nós entramos nisso. Essa é a nossa missão. É isso que essa igreja tem feito todos esses anos. E todos aqueles que o Senhor tinha propósito de libertar foram libertos. Não depende de quem fala, não depende de quem corre, mas depende do Senhor que opera tudo em todos. Pregue em tempo e afora de tempo. Fale e deixe o resultado com o Senhor. Próximo. Concluindo então, queridos, os principais objetivos desse ano especial, separado por Deus, era que o povo vivesse um ano de libertação, de restauração, de fé e consagração ao Senhor, através de diversas práticas que deveriam ser observadas. A clara intenção era de mostrar ao povo que a terra e tudo que nela se contém pertence a Deus. A Deus. Nenhum dos escolhidos do Senhor se perderá. Deus vai buscar e vai salvar. A diferença é que Ele pode usar você ou usar outras pessoas. Qual o sentido da igreja? É ser instrumento nas mãos do Senhor para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Se a igreja não fizer isso, ela perde o seu sentido. Vira apenas um clube social, um lugar de nos reunirmos, de nos abraçarmos, quando puder, fazermos as nossas celebrações e confraternizações. Então, relembremos do propósito principal que Jesus colocou sobre a sua igreja. Pode passar? Esse é o último slide. Queridos, eu assim, sou grato a Deus por fazer parte dessa missão. Sou grato a Deus por ter me salvado.
A segunda igreja, ela faz parte mais de mim, não como pastor, mas como membro. Eu louvo a Deus pelo tempo de pastorado, mas a minha ligação maior aqui não é como pastor, é como membro. Deus me converteu lá em Guarulhos, mas fiquei lá apenas 8 meses e vim para cá. Então, toda a minha caminhada espiritual foi aqui. Foi aqui que eu aprendi as Escrituras. Foi aqui que eu cresci ministerialmente, junto com os jovens, depois com a junta diaconal. Foi muito bom ser diácono, não é, Wilton? Foi muito bom ser diácono, melhor do que presbítero. Fui presbítero, uma honra ter servido ao Senhor. Então, queridos, eu vou ter oportunidade de falar mais à noite. Eu quero só louvar ao Senhor e deixar aqui a minha gratidão à segunda igreja por ter me abençoado em toda a minha caminhada. Deixo o meu agradecimento a todos que auxiliaram nesse processo. Vou gastar um pouquinho mais as palavras aqui, eu já escutei que eu tenho 5 minutos ali, né? A noite é mais formal um pouco, então vou usar um pouquinho mais esse momento aqui, queridos. Sou muito grato a todos aqueles que fizeram parte dessa caminhada, dessa história. Tantas pessoas que deixaram a sua marca aqui nessa igreja. Eu fico olhando tudo que está feito aqui, as coisas que ainda faltam, né? E eu sei que todos vocês colaboraram. E o desafio é para que continuemos firmes nesse propósito, queridos. Eu gostaria de encerrar orando por vocês e pedindo que vocês orem pela nossa região lá em Franca. Estamos no pior momento da pandemia lá. Está em lockdown, é a primeira vez que tivemos isso. É um tempo tão difícil, né, para todos os lugares, mas a igreja lá, Deus tem também abençoado, tal como aqui, né? Eu estava assistindo a palavra do reverendo Juliano, como que Deus construiu tudo isso daqui em meio a uma pandemia. E lá Deus tem nos sustentado também, a arrecadação da igreja não diminuiu, e a gente só tem que louvar a Deus. Mas a questão da saúde na cidade está bem complicada. Vamos orar? Deus bendito, graças te damos, Senhor. Pai, eu quero agradecer a Ti por tudo que eu estou vendo aqui, agradecer ao Senhor por tudo que tem feito na história desta igreja, desde que tudo começou. Cada
Cada tempo, cada etapa teve a sua importância, cada pessoa que passou por aqui. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem usado homens e mulheres ao longo desses anos para edificar essa igreja e usar esse lugar como um lugar de salvação, um lugar de ensino. Quantos pastores já saíram daqui, quantos missionários, evangelistas, homens e mulheres dedicados à causa do Senhor, pessoas que têm te servido nas mais diversas áreas que o teu reino demanda. Te louvo, Deus, por cada uma delas. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, que o Senhor prospere esta igreja, que haja paz, ó Deus, que a paz do Senhor sempre reine aqui nesse lugar. Que o Senhor preserve aqueles que amam a paz e que o Senhor afaste aqueles que porventura vierem para causar tumulto. Que haja paz no meio da tua igreja, Senhor. Abençoe o ministério do reverendo Juliano, abençoe a liderança desta igreja, Pai, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Eu só fiquei curioso, quando você chegou aqui, o pastor era o pastor Severino? Mas aí não, fundação da igreja, né, velho? Estou tentando pegar se o senhor chegou aqui em 71 mesmo. Quem era o pastor na época que o senhor chegou aqui? Estava em transição. Djalma? Mas quando o Djalma era você. Quando eu cheguei, o Djalma tinha saído e o Eudócio tinha assumido temporariamente. Então, naquele ano que ficou sem pastor, o reverendo Eudócio estava conduzindo a igreja e eu cheguei e me recebeu pelo Eudócio. Aí depois, já na sequência, veio o Gilberto. Então você pegou a fase de quais foram os pastores que o senhor pegou aqui? Eudócio, Gilberto, Paulo Pena. Depois, na época do seminário, veio o Luiz Marcos. Aí depois... Pronto, é isso aí. Gente, hoje à noite tem mais o pastor Wagner com a gente. Vai ser um momento muito agradável, muito gostoso. Então venham participar do culto hoje à noite. E eu queria rapidão agradecer a Selma e a Zeig, né? Se vocês perceberem aqui, a gente tem um púlpito novo, tem uns vasos ali que ornou com a bateria, né? Você viu, Selma? Deu certo com a bateria. Essa mesa, esse arranjo aqui, então as irmãs doaram para a gente, vieram aqui ontem para colocar o tapete aqui também, que daqui um dia vai estar todo sujo, pisoteado. A Selma queria colocar um vermelho, né, Selma? Mas deu para colocar esse branco aqui, ficou maravilhoso. Então, eu queria agradecer, Selma, de coração, a Zeig não está aqui, agradeço a ela também em nome do conselho. Tá bom, gente? Deus abençoe, uma boa tarde e até a noite, se Deus quiser. Um abraço.